sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Histórias e Conexões. Afinal de contas, é sempre um prazer estar aqui com vocês, contando histórias, trazendo informações. E eu não canso de agradecer aos feedbacks, às mensagens que eu tenho recebido. E o episódio de hoje, o que eu posso dizer para vocês, que esse cenário está repleto de muita beleza, de muito amor e de muito conteúdo. A minha convidada de hoje, ela é muito especial. Afinal de contas, como eu já contei aqui também em alguns episódios do Histórias e Conexões, o que me moveu a ficar em Joinville foram principalmente as conexões que eu fiz, né? Já é o meu terceiro estado que eu moro e o que me conectou com essa minha convidada é algo que me move, é o amor. Então eu quero começar agradecendo de coração a Gabi. Eu vou chamar de Gabi por quê? Porque eu vou deixar que a minha convidada se apresente. Afinal de contas, também é um ritual aqui do nosso programa, né? É aquele programa sem roteiro pré-definido, que as perguntas vão aparecendo. Então, Gabi, muito obrigada. Eu sei que a sua agenda, gente, não é brincadeira, tá? Vocês já vão começar a acompanhar a Gabi nas redes sociais, vocês vão ver que a vida dela é uma loucura. Então, eu sei a ginástica que ela fez para estar aqui no programa de hoje, para conversar com a gente, para trazer muita informação. Então, Gabi, muito obrigada por abrir essa brecha na sua agenda e estar aqui no Histórias e Conexões hoje com a gente. Oh, obrigada. Eu fico muito grata pelo convite. É muito legal, assim, saber que a gente sempre tem alguma coisa para compartilhar e para ajudar as pessoas, né? Então, como você disse, gosto que me chamem de Gabi. Então, ela perguntou se precisava falar o meu nome inteiro, nome e sobrenome. Para quem não sabe, eu sou Gabriele Trevisan Anzolin, mas as pessoas costumam me chamar de Gabi e de doutora Gabi, inclusive, né? Carinhosamente, eu tenho esse carinho e afeto com as pessoas que vivem na minha volta, então fica como Gabi mesmo, que eu acho que faz parte e me caracteriza um pouco mais até. Aham. Né? E o programa de hoje está, assim, lindíssimo, né? Porque além de ser essa doçura em pessoa, em ter amor em tudo que ela faz, ela é maravilhosa. No nosso meio ali de amizade, a gente fala que ela é a nossa Barbie, porque a gente tem algumas amigas em comum e a nossa Barbie, né? A Ju vai entender quando ela escutar. E Gabi, eu gostaria que você começasse se apresentando, contando um pouco da sua história, né? Você também aqui não é de Joinville, eu estou dando um spoiler aqui. Eu queria fazer a nossa pergunta, que eu sempre começo Histórias e Conexões, dizendo: quem é a Gabi? Bom, eu sou uma jovem senhora. É uma piada interna que a gente tem como amigas, eu acho que vai acabar saindo algumas no episódio de hoje. Que apesar de eu ser jovem, eu tenho alguns comportamentos de uma senhora. Então, eu tento não me identificar exatamente com a minha profissão quando me perguntam quem eu sou, né? Então, eu acho que eu sou uma jovem que tem alguns hábitos de pessoas mais velhas, que gosta muito de leitura, que gosta muito de hábitos saudáveis, que gosta muito de cafés, que gosta muito dos amigos, né? E aí eu acho que a gente tem já uma semelhança sobre o que nos fez ficar em Joinville, né? Hoje me identifico muito com a minha profissão, eu sou médica, sou gineco e obstetra. E faz parte da minha vida, apesar de eu sempre tentar identificar a minha pessoa como fora da minha profissão, porque senão parece que a gente fica limitado a isso, né? E eu acho que a gente é muito mais do que aquilo que a gente faz para o trabalho, né? A gente é mulher, a gente é família, a gente é amigo e o trabalho é só uma parte. Isso. Então, apesar de quando a gente pergunta para uma pessoa quem ela é, num resumo ali das primeiras 4 ou 5 palavras, acaba saindo a profissão. Eu tento, apesar de manter uma certa distância, não consigo com muita frequência, porque o meu trabalho acaba consumindo bastante do meu tempo, né? Tu sabe bem da minha rotina, como as coisas são bem puxadas, né? Mas é isso, eu acho que eu sou uma jovem feliz, alegre, cheia de amor. Isso é muito. Que gosto de cuidar das pessoas, então eu acho que isso que faz com que a minha profissão fique muito próxima de quem eu sou, né? Mesmo como amiga, como família.
Eu gosto muito de cuidar das pessoas que estão perto de mim, então eu acho que eu sou uma pessoa que tem muito carinho e muito cuidado pelos outros também. Acho que faz parte um pouco de quem eu sou. É verdade, viu, gente? Eu que já conheço a Gabi, eu estou em Joinville há quase 7 anos, já mais de 4 anos que eu já conheço a Gabi. E, Gabi, a profissão, né, de médico, eu atuo na área da saúde já há bastante tempo. Eu estava conversando isso com um médico semana passada, falando o quanto é uma profissão que, para mim, para a Milena, ela é um dom, tá? Eu acredito muito em dom, porque realmente um ato de cuidar do próximo, né? Muitas vezes você abdica ali de coisas suas, da sua rotina, para cuidar do próximo. Você sempre soube que você queria ser médica? Sabe que eu estava pensando nisso até, porque eu imaginei que ia vir essa pergunta hoje, né? Milena não quis me contar nada a respeito de o que a gente ia conversar aqui, então eu fiquei assim, tipo, talvez ela pergunte. E eu estava tentando lembrar em que momento da minha vida que eu decidi sobre isso. E eu não consigo encontrar, assim, porque eu acho que, apesar de eu ter tido algumas segundas opções, porque quem viveu a fase dos vestibulares ou quem teve filhos que viveu essa fase sabe o quanto é difícil tu se identificar e às vezes tu tenta ter algumas segundas opções, né? A minha primeira opção sempre foi cursar medicina, mas eu não sei exatamente de onde é que surgiu isso. Eu lembro que eu tinha, na época do colégio, eu sempre fui bem, tive notas boas. Não sei se alguém falou, olha, que tinha capacidade de conseguir passar num vestibular na época. E eu falei, olha, talvez seja uma boa opção. E sempre me identifiquei muito com isso, assim. Então, eu acho que no início foi meio que uma ideia de adolescente, da época do colégio, assim, do tipo, consigo fazer. E acabei chegando num lugar em que eu super me encontrei. Quando a gente acha, assim, e hoje a gente vê muitos adolescentes fazendo prova e cursando curso para medicina, a gente diz assim, não, será que todo mundo tem esse dom mesmo? E eu acho que muita coisa é ensinável na faculdade. Em boas faculdades, muitas coisas são super ensináveis, sabe? Como você lidar com o paciente, como você cuidar de uma pessoa. Agora, o quanto isso vai deixar a pessoa que está ali feliz e completa, aí depende um pouco do dom, né? Então, assim, hoje eu faço o que eu faço com muito amor e carinho e me deixa muito feliz. Então, eu acho que realmente condiz com o que faz parte de mim. Talvez foi muito bem trabalhado por esse tempo, pode ser, mas eu acredito que o que muda de quem tem o dom ou não é a felicidade da pessoa que está fazendo. Entendi. Né? O bom trabalho, eu acho que tudo isso a gente acaba aprendendo na faculdade. Agora, você pode trabalhar e não ser feliz se você não tem o dom, né? E aí você vai ser aquele cara mais rabugento, aquele que está ali, faz o seu horário e vai embora, né? E quanto mais a gente se identifica, quanto mais a gente gosta do processo, eu acho que mais a gente fica feliz em estar ali, né? Então, acho que o dom tem um pouco a ver com isso também. É algo que a gente vai trabalhando, né? E eu Sim. super concordo contigo, porque pode ser qualquer outra profissão, qualquer outra atividade na sua vida que você pode exercer, mas se você não está feliz e se você não ama, é como se você estivesse carregando muito mais peso, né? Ter a obrigação. Aí a gente não entende como prazer. Exato. A gente entende como a obrigação, né? Então, é muito bom esse seu ponto de vista, porque eu já ouvi muito, né, essa área da saúde, os médicos falarem, e a gente vê tipos e tipos de profissionais. Pessoas que têm contato e que às vezes falam, não, isso parece que nem é médico, que está fazendo por obrigação. Talvez o ingrediente ali que falte é o amor. Exato. A felicidade em estar exercendo aquela função. Exatamente. Eu acredito muito nisso, porque eu acho que o curso em si de medicina, ele não é um curso fácil, ele é um curso cansativo, a faculdade exige muito, a gente fica ali, né, de frente a frente com muitas situações que são difíceis quando a gente ainda é super jovem, na maior parte dos casos, claro, né? Então, tu acaba enfrentando muitas situações que acabam mexendo profundamente contigo. E quando você não consegue tirar daquilo o melhor e transformar qualquer que seja a parte daquilo tudo
em aprendizado, em a parte boa, em o amor da coisa, eu acho que tu acaba trabalhando mesmo por trabalhar, né? É um vínculo e um trabalho muito bom de se exercer, né? Mesmo nos dias de hoje, apesar da gente ouvir muitas pessoas reclamando sobre as mudanças, sobre o número de faculdades, sobre a quantidade de colegas se formando agora, mas mesmo assim continua sendo um bom vínculo de trabalho comparado com outros cursos. Então, ele tem uma procura muito grande por causa disso. E eu acho engraçado que, às vezes, quando isso é posto, isso é colocado como uma preocupação para alguns colegas, eu me sinto super tranquila, porque eu falo, gente, vai sempre ter os bons e os que não são muito bons, né? Perfeito. Então, e eu acho que aí que está o principal diferencial de todos. Aqueles que estão ali e fazem e gostam do que fazem, e de novo, podem ter entrado na faculdade sem gostar tanto e se identificar ali no meio, né? E aprender a amar aquilo e fazer aquilo com todo o amor e carinho que conseguem fazer. E pode ser que também tenha entrado achando uma coisa e não tenha se identificado. E pode trocar, ou, pior dos casos, termina e acaba trabalhando com um sentimento que daí não é o mais legal, que daí é o que a gente acaba vendo às vezes, né, por aí. Então, eu acho que o que faz a diferença, além de, claro, ter boas formações, boas escolas de medicina, bons lugares para formar esses médicos que estão vindo hoje, né, a identificação com aquilo e tu amar realmente o que tu está fazendo faz bastante diferença. Faz bastante, Faz. E trabalhar com obstetrícia, Gabi, é trabalhar com amor. Afinal de contas, o nascimento de uma criança muda tudo. Muda a família, para a mãe, né? Eu que passei por 2 gestações, eu não consigo me enxergar. É engraçado, a gente passa a se reconhecer ali com o nascimento dos filhos, a gente amadurece, a gente começa a projetar a vida de outra forma. E você é uma pessoa muito amorosa. Você acredita que trabalhar com obstetrícia foi da sua conexão com esse amor que a Gabi carrega e que é tão forte em você? Tu sabe que eu acho que eu desenvolvi mais ainda isso depois que eu entrei de cabeça na obstetrícia. É mesmo? Porque quando eu estava na faculdade, a minha ideia não era de cara ser obstetra. Eu pensei em ser gastroenterologista, pensei em ser cirurgiã, pensei em várias coisas, assim. E eu decidi que eu ia fazer... E olha que interessante. Eu decidi que eu ia fazer gineco e obstetrícia quando eu comecei o estágio. Porque na faculdade a gente tem alguns estágios que são obrigatórios dentro do hospital, que são pelas grandes áreas. A gente passa pela gineco e pela obstetrícia, pela pediatria, pela cirurgia e pela clínica geral. E aí a turma é dividida em grupos e aí é feito um rodízio. Então, cada um começa num lugar e vai rodando. E o primeiro estágio que eu passei com a minha equipe foi a gineco e a obstetrícia. Olha. E eu amei. E aí eu pensei assim, mas que saco, né? Eu vou gostar de tudo, porque se eu já comecei gostando, eu vou gostar de tudo isso. E aí eu pensei, acabei de arrumar um problema, não vou saber o que decidir depois para fazer de especialização. Só que a gente era uma turma de uns 20 em cada grupo e nenhum dos meus colegas tinha gostado. Nossa! Todo mundo achou muito trabalhoso. A gente realmente trabalhava muito, a gente fazia plantão noturno já na faculdade. Tinham poucos residentes na época, então a gente fazia o trabalho, a gente fazia os partos já. Eu fiz os meus primeiros partos no 5º ano da faculdade. Meu Deus. Minha primeira cesárea eu fiz no 5º ano da faculdade também. Então, meus colegas odiaram. Tanto que na minha turma de 70 alunos, eu sou a única gineco e obstetra. Sério? Meu Deus! Porque ninguém gostou. E aí, quando eu passei pela pediatria com esse pensamento assim, tipo, nossa, eu vou gostar de tudo, eu não gostei. Pensei, gente, eu não tenho capacidade de cuidar dessas crianças doentes. Aí depois fui pra cirurgia, daí na cirurgia eu falei, a cirurgia até já, né? E a obstetrícia tem um pouco da parte cirúrgica, né? E a clínica também não gostei, daí eu falei, gente, vai ser gineco e obstetrícia mesmo. E eu acho que o que mais me cativou na época foi que eu me sentia muito útil lá. Porque eu via que eles precisavam muito do nosso trabalho. Na minha faculdade tinha um hospital universitário que funcionava às custas do trabalho dos alunos mesmo. E eu me senti extremamente útil ali. E aí eu vi que isso também faz parte de mim. Quando eu sinto que eu consigo ajudar as pessoas e sou útil ao serviço que eu estou prestando. Então, ali que eu me identifiquei.
E aí eu tenho um tio meu que é gineco e obstetra, e quando eu entrei na faculdade ele falou, você pode fazer qualquer coisa, você não vai fazer gineco e obstetrícia, tá muito trabalho. Eu falei, claro, tio, eu te vejo trabalhando, realmente eu acho que não vai ser. Não teve jeito. Dito e feito? Dito e feito. Olha, que tava no sangue, hein? Olha, não sei. E aí, isso foi mais engraçado, assim. E hoje, eu entrei na residência, daí pensando em fazer mastologia, para trabalhar com a parte cirúrgica. E como eu fiz a residência aqui em Joinville, e aqui a maternidade é uma maternidade que tem muito volume, tem muita gente. A gente fica muito tempo na parte obstétrica, eu acabei me identificando, assim. E decidi daí seguir a parte da obstetrícia. Então, eu acho que foi um caminho que foi sendo trilhado conforme eu fui caminhando, sabe? Não era aquela coisa assim, eu desejo ser médica para ser obstetra, para fazer gineco e obstetrícia, para ser obstetra, Não. Entendi. O caminho foi acontecendo conforme eu fui passando, sabe? Que legal. E eu acho que ele aconteceu da melhor maneira que podia. Eu me sinto muito realizada hoje. Sim. O brilho nos olhos, assim, é evidente. Quem está acompanhando a gente aí, a entrevista no YouTube, com certeza está vendo. E quando a gente fala, tem esse brilho nos olhos, é porque é amor, é identificação, é cuidado. E como é que foi a sua conexão com Joinville? Como é que... A Gabi nasceu em Xanxerê, tá? Ela não contou, mas eu já estou contando. Como é que foi a sua conexão com Joinville? Então, eu nasci em Xanxerê, né? Eu morei lá até os meus 17 anos. Aí, com 17 anos, eu me mudei para Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Fiz cursinho de 2 anos lá. Fiz faculdade em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Olha, cada vez mais começou longe. Aí, fiz faculdade em Rio Grande. E aí, na época da faculdade, no final, a gente tem que escolher onde a gente vai prestar as provas de residência. E aí, eu decidi que eu ia prestar prova para os lugares em que eu considerava que tinham bons serviços. Tinha a ideia de fazer a especialização e voltar depois para Xanxerê, então a minha ideia inicial era fazer nos serviços ou do Rio Grande do Sul, já que eu já estava alocada lá, ou aqui em Santa Catarina. E eu fiz prova para 2 lugares no Rio Grande do Sul e aqui para Santa Catarina eu ia fazer somente para Florianópolis. E aí um amigo meu falou assim, tá, mas tu não vai fazer prova para Joinville? Eu falei, Joinville? Só lembrava que Joinville era a maior cidade do estado na época, assim, mas fazia tanto tempo que eu estava longe de Santa Catarina que eu não tinha mais noção do que estava acontecendo aqui. Ele falou, nossa, a maternidade lá é muito mais movimentada que a de Florianópolis, porque só tem uma só. Eu acho que tu tem que fazer prova para lá. Lá realmente é um dos melhores serviços que tem no estado. Eu falei, bom, se tu diz, vou acreditar em você, vou fazer prova para lá. E aí, no fim, eu passei, tanto aqui quanto em Florianópolis, e acabei escolhendo ficar aqui pela questão do volume de trabalho que teria na especialização. Porque é aquela coisa, quanto mais volume a gente tem, mais coisas a gente vê, mais apto tu fica para trabalhar depois, né? E aí foi assim, tipo, num conselho de um amigo, falei, não, eu acho que ali é uma boa opção, vou encarar ali. E aí cheguei em Joinville em março de 2015. Nossa! Vou fazer 10 anos. 10 anos, tem um pouquinho mais que eu aqui em Joinville. Exatamente. Já se acostumou também e não quer sair daqui? Já me acostumei super bem, assim. Que também foi que nem a faculdade, as coisas foram trilhando e foram andando. Eu fiz a especialização e aí comecei a criar vínculo com as pessoas daqui. E aí apareceu um emprego, outro emprego, um mestrado. E aí fui fazendo coisa e quando eu vi, já estava imersa, com muitos amigos, né? Porque, apesar de tudo, a minha família tá lá em Xanxerê, né? Então, eu acabo aqui estando com os meus amigos. E não me sinto sozinha ou não me sinto longe, porque acaba sendo uma cidade que, apesar de ser uma cidade grande, ela tem conexões de interior, né? E aí a gente acaba escolhendo ficar aqui muitas vezes pelos laços que a gente faz. Verdade. Isso já se torna parte da nossa vida, né? E a Gabi quando não está trabalhando? Porque como eu comentei com vocês, né, gente, a rotina dela, eu vejo assim, às vezes bebê resolve chegar 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, né? Às vezes ela tá... A agenda é uma loucura. Se a minha agenda é corrida dela, então, Jesus amado. Às vezes a gente tá comendo uma pizza com as amigas. Às vezes na pizza precisa sair, o bebê vai nascer. Como assim? Então, a vida não é fácil da doutora Gabi. Já aconteceu, né? Já. E a gente olhou assim, né? Eu falei, gente, olha só. A pizza não tinha nem chego ainda, né? Verdade. Eu falei, gente, eu vou ter que ir lá fazer um parto.
vocês guardam um pedaço de pizza pra mim que eu vou voltar pra comer depois, né? É verdade. Aí eu fui e voltei, elas olharam pra mim e falaram assim, você já botou uma criança no mundo e você tá voltando pra comer pizza? Eu disse, sim, gente, cesárea é mais rápido, dá tempo. E todo mundo assim, ó, Uhum. desse jeito, na mesa, ficou todo mundo boquiaberto. E o que a Gabi gosta de fazer nas horas vagas? São poucas horas vagas, ela já falou que ela gosta, ela dá altas dicas saudáveis também, tá, gente? Isso é bem legal. O que a Gabi gosta de fazer nas horas vagas? Olha, nas horas vagas eu gosto de ficar com os meus amigos, né? A gente está sempre combinando, fazendo alguma coisa. Eu sou uma apreciadora de cafés, então a gente está sempre por aí descobrindo cafés novos e gostos diferentes. Gosto muito de vinhos também, então, né, estamos sempre na função de escolher novos e conhecer novos tipos, né? Gosto muito de viajar, então tento sempre no meio da rotina e dessa bagunça toda que é organizar as datas dos nascimentos e os intervalos que podem acontecer os nascimentos. Quando eu consigo viajar, eu tento viajar. Esse ano me encontrei num esporte que fazia muito tempo que eu não conseguia parar em um esporte por bastante tempo. E aí eu acho que essa história que a gente começou a conversa de hoje também cabe, porque quando a gente faz alguma coisa com isso, falando disso, né, falando de amor, de você se identificar com os processos, eu acho que os hobbies vêm daí também, né? Faz super então, sentido. Muitas vezes a gente tenta fazer alguma coisa e não gosta, ou começa a fazer uma atividade e faz por 2, 3 meses depois e não vinga aquilo ali, mas é porque tu não se identifica, porque não dá uma luz, né? E aí, esse ano eu comecei a jogar tênis e assim, ó, eu estou encantadíssima com o tal do tênis. Sim. Eu já tentei jogar pádel, já tentei jogar beach tênis, já tentei... Quando eu era adolescente, jogava vôlei, jogava basquete, jogava handebol, joguei tudo, assim. Mas o tênis realmente foi uma coisa que me deixou encantada. Então, estou fazendo aula, comecei uma vez por semana, já estou fazendo 2 vezes por semana. Então, agora no meu tempo livre ainda estou tentando jogar tênis. Né? Olha, eu acho um esporte lindo, tá? Eu acompanho Mas ali. é difícil. Eu imagino! Ai, porque tu vai pensando que só vai bater na bola, mas tu tem que pensar, tu tem que correr, tu tem que respirar. Eu acho lindo ali na televisão. Ainda falei com o Laureano esses dias, falei, ai... Vamos jogar tênis. Aí parei para pensar, falei, não, acho que eu não vou ter habilidade para isso não. Deixa para outra coisa. Mas é legal, vale a pena tentar. Acho incrível. E você, Gabi, falou de uma coisa muito importante agora com a gente falando sobre histórias, sobre as conexões. Você voltou recentemente de uma viagem que quem já tem a oportunidade de te acompanhar, que é um país incrível, né? Você foi para o Japão agora há pouco tempo. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, né? Eu que gosto de viajar também, mais uma conexão que a gente tem em comum. Sim. É um país que eu particularmente nunca pensei em visitar. Mas como é que foi conhecer o outro lado do mundo? Você se surpreendeu de forma positiva? Como é que foi viver ali, né? O fuso horário, eu imagino a loucura para se adaptar. Como é que foi as suas histórias e conexões com o Japão? Então, tu sabe que essa viagem foi uma coisa, assim, totalmente inesperada que aconteceu, né? Então, não estava programando a viagem, não estava na minha lista de lugares para conhecer agora, assim. Inclusive, um dia antes de surgir esse convite, eu estava programando de talvez ir viajar para andar na neve, esquiar, fazer alguma coisa, tipo... Nada Totalmente diferente. E aí apareceu esse convite desses meus amigos para ir para o Japão. E mexi um lugar aqui, mexi ali, vi se era possível. Tinha um bebê que ficaria para nascer ali entre meio. Conversei com a paciente, a gente conseguiu organizar. Que era a única coisa que estava me prendendo. Eu falei, olha, antes de eu dar ok, até mandei mensagem para ela assim, ó, antes de eu dar ok para a viagem, eu preciso saber se tá tudo bem ou se senão eu não vou, né? E ela, uma paciente adorável, que a gente sempre tinha muita conexão e conversava muito também nas consultas, então a gente acabou, ela super me apoiou, ela falou, não, você tem que ir mesmo, vai curtir. E eu fui zero expectativas, achando que ia ser muito difícil comer lá e muito difícil de me comunicar com as pessoas. E fui francamente, assim, ó, eu fiquei muito, muito, muito surpreendida, assim. Com a comida, que é maravilhosa, com a facilidade que eles têm de se comunicar,
Olha Porque só. apesar de, muitas vezes a gente chegava nos lugares e as pessoas falavam um inglês meio, né, macarrônico, que a gente fala, assim, uma coisa meio bagunçada, ou não entendiam o nosso inglês, e aí eles faziam de tudo para te ajudar. Eles pegavam o celular com o tradutor, Que legal. e aí eles falavam em japonês, e aí mostravam no celular deles, assim, tipo, se é isso que você quer e tal. Eles são muito solícitos, assim, são pessoas que tu percebe, apesar de ser muita gente no mesmo lugar, as pessoas não esbarram em ti, assim, elas têm uma educação, eles são extremamente organizados, eles são extremamente gratos, assim, eles vivem numa realidade que é muito diferente da nossa ocidental. Sim. Então, não tem como tu ir para lá e tu não conseguir prestar atenção nisso, porque é muito diferente. Eu achei que das coisas que eu mais gostei, assim, e que mais me chamou a atenção é o quanto eles são gratos por tudo que o universo entrega para eles. Olha que coisa bonita. Então, se tu tá numa fila e tu entra num restaurante e a pessoa te deixa esperando, assim, 10 segundos, 15, só para virar pro lado e ver se tem uma mesa disponível. Na volta, ele te agradece por você ter esperado. Gente. Aí tu olha, tipo, eu nem esperei. Tipo, tu mal olhou para fora, assim, e eles te agradecem o tempo todo. Eles são um pouco cerimonialistas demais, até, assim, pra nossa correria jeito, do dia a dia, assim. Mas, porque faz parte da gratidão deles, eu acho, sabe? Então, conversar com eles é muito interessante. Eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas lá. E é engraçado que eles parecem ser muito mais jovens do que eles realmente são. É mesmo? E um dia a gente questionou isso para um senhor e ele falou que ele acredita que é porque eles vivem com o coração deles em paz. Nossa, que bonito. Parece que eles não se estressam, sabe? É uma coisa assim, claro, a gente vê, por exemplo, em Tóquio, as pessoas não buzinavam no trânsito, era um lugar mais calmo, tranquilo. Quando tu ia para o interior, o pessoal já começava, tu vê que já tinha mais imigrante, que não era bem japonês, o pessoal ficava mais irritado, assim. Então, tem os que se estressam, tem os que não é para todo mundo também, essa gratidão toda, né? Mas eu achei muito interessante, assim, eles têm realmente uma maneira totalmente diferente de encarar o mundo, sabe? Que lindo. É muito legal. Eu acho que todo mundo que tem a oportunidade deveria ir, né? Assim, que nem cai no colo essa oportunidade que nem caiu no meu. Não pensar 2 vezes, tem que conhecer. É cansativo, né? Eu imagino. Pô, é o outro lado do mundo, né? É. Mas... E aí algumas pessoas falam, tem uns outros lugares para conhecer antes. Eu falei, eu também tinha, mas é porque veio assim muito atravessada essa viagem. Então, eu acho que é uma oportunidade muito interessante, é uma cultura totalmente diferente. E isso chama muita atenção, porque a gente às vezes está acostumado a ir para lugares que tem... Da onde a gente é descendente, né? Então, claro, assim... mais parecido, É mais né? parecido, até tu se sente... menos deslocado, com certeza. Lá a gente se sentia muito deslocado. Mas eu acho que aí também tem um brilho no negócio, né? Verdade. De tu conhecer uma coisa diferente. Eu achei muito incrível. Então, não esperava que nesse ano eu ainda fosse fazer essa viagem. Achei que foi um presente que eu recebi. Mas quem tiver a oportunidade, eu acho que vale super a pena. E vale a pena prestar atenção nisso também. Eu acho que... Não sei se é porque, às vezes, a gente vai para alguns lugares e a gente não presta muito atenção nessa parte cultural. Como as pessoas vivem. Eu gosto de ir no supermercado para ver o que as pessoas têm para comprar, o que elas comem, né? Que são coisas diferentes para você tentar imaginar como é que é a rotina das pessoas ali, Claro. né? E lá, como é um pouco mais diferente do nosso, acaba dando esse choque, né? Mas é incrível. Super vale a pena. Acho que tem que botar na tua lista de próximos destinos. E recomenda? Super recomendo. Olha, fica a Super dica aí recomendo. pro marido já colocar no próximo destino aí, Japão. Até o cansaço ali, mas vale a pena. A recompensa Vale a pena. O jet lag na volta até achei mais complexo, assim, porque tu volta já começando a trabalhar, né? Não é que nem quando tu chega lá que tá de férias, né? Claro. Uma coisa é tu chegar lá, se recuperar do fuso enquanto passeia, né? Verdade. Agora, outra coisa é tu aqui trabalhando. Loucura. Os bebês nascendo, eu cheguei na terça, na quinta-feira já tinha parto pra fazer. Meu Deus, começa a descansar e você falou, Não. opa, peraí que eu já tô na rotina. Não, foi uma viagem linda, eu acompanhei e falei, uau. Falei, foi daí que começou o interesse
A gente, às vezes, olha tantos lugares, né? Meu marido quer ir pra China. Eu falei com ele que pra China ele pode ir sozinho. Mas sabe que os boatos é que a China está desenvolvendo muito, né? Então, assim, o Japão, ele é um lugar incrível. Mas tanto um amigo que estava com a gente, ele falou, olha, eu vim para cá 20 anos atrás e parece que tá a mesma coisa. Porque eles já eram muito desenvolvidos há muito tempo. Sim. Então, eles estão meio que mais estacionados, enquanto a China está crescendo. Muito, então, né? ir para a China, ter ido para a China há 5, 10 anos atrás e agora já é muito diferente. Então, acho que tu não pode ter esse preconceito. Não, acho que se ele quer ir para a China, você também tem que ir para a China com ele. A gente fez um combinado, né, já que vai e tal, os Acabei de ganhar um belezinha ali de trás das câmeras. Gabi, os planos para o futuro, né? A gente está aí com um ano que acabou de começar, 2025 chegou, a gente muitas vezes faz algumas promessas de virada de ano, né? Eu falei que esse ano para mim vai ser um ano diferente, claro, planejo, faço as minhas promessas, mas a minha vida desde 2024 já dei uma movimentada, bastante mudança. E como é que está a sua expectativa para 2025? Tem algo aí que já está no planejamento que você já quer colocar para execução? Tem. Esse meu ano de 2024 já foi um ano com bastante mudança. Foi um ano bem trabalhado, né? Eu acabei tendo um movimento muito maior de pacientes no consultório e acabei me dedicando mais, né, ali, acabei saindo de alguns outros vínculos, principalmente dos hospitais. E em 2025 meu plano é cada vez mais focar minha atenção nas minhas pacientes ali. Tenho alguns outros projetos que estão andando paralelamente, também com referência à saúde e cuidados da mulher, que eu pretendo executar eles agora esse ano. E continuar aproveitando um pouco mais também, né? Então, a ideia é continuar com algumas viagens programadas. Eu já tenho alguns locais que eu preciso visitar, porque eu tenho alguns amigos que conhecem da minha agenda e já solicitaram minha presença em alguns eventos. Então, eu acho engraçado, assim, que apesar das pessoas não viverem a minha rotina, até os meus amigos da época da faculdade, eles falam assim, Gabi, a gente não se vê, sei lá, há 5 anos, mas parece que eu te vejo todo dia, porque tu tá ali parece que eu sei da tua vida, tá tudo certo, então olha só, a gente vai casar agora, eu preciso... Já faz assim, ó, como a tua agenda é difícil por causa dos bebês, a gente já quer que tu se programe, então... esses vínculos que eu acho que valem muito a pena, né? Então, eu tenho alguns passeios para fazer esse ano já programados. Quero continuar me dedicando à parte da minha saúde, que eu acho super importante. Quando a gente fica um pouquinho doente, a gente percebe o quanto a saúde, ela deixa a gente com uma fragilidade, assim, do ponto de vista, não consigo dar o que eu gostaria de dar de mim naquele momento. Então, se manter saudável, para mim, virou uma prioridade também, né? O fato de eu aqui ser sozinha, ser só eu para dar conta da minha rotina, também acaba me fazendo prestar mais atenção em mim mesma, porque sou eu comigo para dar conta, né? Então, se eu não estiver bem e saudável, eu acabo deixando algumas coisas a serem feitas. Então, cuidar da minha saúde tem sido uma prioridade desde esse ano, então já prestei bastante atenção nisso. Para 2025 pretendo continuar, né? E eu acho que é isso, assim, já era um plano meu do ano passado, que esse ano eu não consegui cumprir, que era ficar um pouco mais próximo da minha família, indo para a casa da minha mãe, porque mãe é mãe, sempre reclama, né? Que quer a gente na casa dela. Então, apesar de meus pais terem ficado bastante comigo aqui em Joinville esse ano, eu falhei nesse meu objetivo, que era ter ficado mais com eles lá também. Já escutei muita reclamação da minha mãe. Provavelmente ela vai ver isso e ela vai dizer, reclamei mesmo. Ela vai até mandar um comentário, é verdade. É verdade, reclamei. Mas eu fico feliz de hoje ela poder ficar mais aqui comigo também, então eu acho que eu acho que também, né? Ela entende a minha rotina, ela entende o quanto eu gosto do trabalho, então, no fundo, a mãe sempre entende um pouco, apesar de reclamar, porque a mãe sempre vai reclamar. Então, eu acho que eu pretendo ficar mais próximo, sabe? Ir mais vezes para lá. Mas
É cansativo. É cansativo, né? É. Eu falo que não sou eu que moro longe, eles que moram longe. Olha, ela já tá querendo mudar a rotina dos pais, já tá dizendo que lá é longe. Ela saiu de lá, veio pra cá e agora a culpa é Eles falam, mas você pais. sempre morou longe de casa. Eu falei, não, vocês sempre estiveram na cidade longe de mim, é diferente. A gente tenta mudar o ângulo da divisão do negócio, né? Verdade. E ela tem um pet fofo, Jorge, que ela também precisa cuidar, tá? Então, né, além de se cuidar, tem o Jorge, porque no meio dessa rotina louca, Sim. né, essa correria que você vive. Inventei de ter um cachorro. É plantão, a rotina no seu consultório. Ela tem um fofo, ele é simplesmente o cachorro mais fofo que eu já vi. Ele é lindo, né? Ele é maravilhoso. E ele precisa de atenção também, precisa lá para passear, precisa de tudo, né? Mais esse ponto ali na sua rotina. Sim, mais esse ponto na rotina. E eu acho... o nome do meu cachorro é Jorge. Então, né, vamos nos referir a Jorge. Jorge, eu relutei, eu sempre quis ter. E aí eu pensava, mas como é que eu vou cuidar? Né? Porque nessa função de nunca estar em casa, começa a ficar difícil. E aí eu falei, tá, bom, vou pegar. E o Jorge chegou em fevereiro e em março ou maio ali fechou tudo na pandemia. Olha. Então, imagina, eu em Joinville, a gente continuou trabalhando porque nos hospitais não parou o atendimento, como o atendimento é ainda da minha parte, feita a obstetrícia, a gente continuou os atendimentos ambulatoriais para não parar esse atendimento com as pacientes. Então, eu continuei trabalhando. Eu lembro que eu saía de casa na época da pandemia, não tinha ninguém na rua. Não, só você e o Jorge. Eu entrava no hospital, atendia as gestantes, ia para casa. Olha. Chegava em casa, tinha o Jorge. Meus pais longe, mais velhos, aí não podiam também ficar indo e voltando pela questão, né, porque era para todo mundo ficar isolado. Sim. Eu dentro do hospital também não era nem bom que eles viessem ficar comigo, porque eu estava dentro do hospital o tempo todo. Então, o Jorge me fez companhia no período do Covid, né? Então, ele acabou mantendo um pouco da sanidade mental que precisava. Alguém que estava dentro de um hospital vendo os horrores do Covid naquela época. E ainda tendo que chegar em casa, se recuperar, porque no outro dia tinha que atender gestantes, deixar as gestantes calmas, né? No meio daquele caos todo. Então, o Jorge veio, no fim, para organizar um pouco disso. E eu também acho que ele me deixou um pouco menos egoísta com o meu tempo. Porque quando a gente fica muito tempo sozinha e mora sozinho, estuda muito tempo, fora de casa, tu acaba tendo um pouquinho de dificuldade de doar o teu tempo para as outras coisas. Porque tu tá sempre muito cansado, tu já tá sempre muito tempo no trabalho. E eu acho que a presença dele dentro de casa começou a desprender um pouco a atenção só do trabalho. Não, pera, deixa eu ir para casa porque tem o Jorge lá me esperando. Né? Então, e isso daí começou a refletir em outros ângulos da minha vida, como das amizades. Né? Antes eu, não, vou ficar um pouco mais no plantão para terminar de resolver isso, não me importava em chegar mais tarde em casa. Desmarcava um compromisso com um amigo, alguma coisa assim, por causa de um plantão, por causa de trabalho, na maior parte das vezes. E aí, com ele, eu comecei a pensar, putz, mas se eu ficar aqui mais um pouquinho, coitado, tá lá o dia inteiro sozinho já, né? Deixa eu voltar para casa, que ele tá precisando de mim. Então, ele me ensinou a ser um pouco menos egoísta com o meu tempo. Eu acho que ele foi bem importante, assim, na formação. Dessa minha parte, um pouco menos preocupada só com as minhas prioridades. Eu comecei a dividir melhor o meu tempo a partir dali. Não, e dividir o tempo com aquela fofura, ele é não é lindo. dificuldade nenhuma. Hoje, por exemplo, parou de chover de meio-dia, eu tinha um tempinho. Disse, cara, eu vou almoçar em casa para levar ele passear. Olha. Voltei para casa de meio-dia só para dar uma voltinha com ele e almoçar em casa. E ele todo feliz, né? Fica faceiro. Porque com essa chuvarada, sem poder sair, imagina? Sim. Ai, que coisa boa. Que não, coisa e ele é um fofo, assim, ele é uma Ele companhia muito boa. Ele dá vontade de pegar no colo, ele é pesado, dá vontade de pegar no colo e levar para casa. Gabi, Eu até te empresto ele de vez em quando. O Thor rabugento, tadinho, meu velhinho, que não permite. Gabi, você falou muito sobre família, você é muito família, né? Os pais da Gabi, mandar um beijo para os seus pais, que eles são incríveis. Meu Deus, que casal lindo. Os seus pais são muito amorosos também, né? Eles estão super presentes, como você comentou, apesar de não estarem na mesma cidade, eles se fazem presentes na sua vida, ao seu redor. Mas eu queria te fazer uma pergunta. O que a Gabi de hoje, né, que é essa mulher inteligente, dedicada, esforçada, que desbravou
muita coisa, né? Como você comentou, foi para outras cidades, se especializou, veio para Joinville, uma cidade que não conhecia ninguém e é muito bem conhecida em Joinville. A doutora Gabriele, gente, ela é muito conhecida em Joinville. E é engraçado porque, né, como você tem plantão em alguns hospitais, algumas pessoas começavam a me perguntar, a gente que está no meio da saúde, as pessoas perguntam, nossa, eu fui no hospital e eu conheci uma médica que eu tô assim, apaixonada. Eu, tá, como é que é o nome dela? Ai, menina, uma ginecologista maravilhosa, doutora Gabriela. Eu, é mesmo? E a gente pergunta, né? E as pessoas sempre falam as mulheres, desse cuidado, desse amor naquele momento que muitas vezes, para nós mulheres, a gente enxerga como um momento transformador, mas às vezes para algumas tem alguns pontos de atenção, né? Que a mulher precisa se cuidar ali, afinal de contas, ela está gerando uma outra vida e aquilo ali vai mudar a vida dela. O que a Gabi de hoje falaria para aquela Gabi lá do começo, aquela Gabi de 17 anos, de Xanxerê, que tinha vários sonhos, que tinha vários objetivos? O que você falaria para aquela Gabi lá atrás? Eu acho que é engraçado pensar assim, sabe? Porque era um tempo que a gente ia vivendo e não sabia exatamente o que ia vir pela frente, né? Tipo, saiu de casa para estudar, mas não sabe se vai dar certo, se vai passar no vestibular, se não vai dar, se vai entrar na medicina, se não vai. Eu acho que eu fiquei, em alguns momentos, pensei em desistir, meus pais me apoiaram, não me deixaram desistir. E eu acho que o conselho que eu daria era que, tipo, vai fundo que vai dar certo, que tu vai conseguir ajudar as pessoas, né? E por mais que hoje a gente pense assim que... apesar de eu viver a maior parte do tempo rodeada de amor e carinho, apesar de tudo, a minha profissão também traz momentos muito angustiantes, né? Eu vivo dois extremos. Eu vivo o extremo da extrema felicidade da família que está com um novo membro, mas eu também acabo participando muitas vezes das perdas, né? Sim. Então, eu sempre falo assim que na obstetrícia a gente é muito intenso. Eu sou muito intensa, inclusive. E a obstetrícia, ela é muito intensa na alegria e ela é muito intensa na tristeza. E o mais importante é que os vínculos, eles surgem assim também, né? Então, eu acho que esse também seria um conselho que eu daria para mim lá de trás. Que tanto na alegria quanto na tristeza a gente cria vínculos, né? E a gente sempre vai aprender alguma coisa. E é o que eu tento mostrar para as minhas pacientes hoje. E até eu crio... às vezes muitas conexões, né? A gente está aqui falando de conexões com essas pacientes com perdas, inclusive, porque a gente sempre tem alguma coisa para tirar disso tudo. Com certeza. E claro que a gente sempre quer viver um momento feliz, a gente sempre quer que as coisas funcionem, a gente sempre quer que tudo dê certo, mas nada é perfeito e nada vai ser sempre nada sempre vai dar super certo, né? Na natureza, a natureza em si tem seus erros. Então, o que a gente tem que tirar de bom disso, né? Então, essas situações, às vezes as situações ruins que aparecem, elas sempre vêm para nos trazer alguma coisa boa, elas sempre têm uma lição para nos dar. Então, eu acho que a minha mensagem para mim mesma seria, vai fundo que vai dar certo, você vai conseguir ajudar as pessoas. E mesmo nos momentos ruins, mesmo nas coisas tristes, você vai conseguir aprender muito com cada situação. E eu acho que a gente está aí para isso, né? E faz parte do querer ajudar as pessoas. Eu acho que esse desejo de querer ajudar todo mundo que eu trago comigo, assim, de querer fazer o melhor que eu posso pelas pessoas que estão próximas de mim. Inclusive, as amigas, né? Eu tenho uma questão de querer cuidar de todo mundo. Ela cuida. Eu acho que isso, isso é um pouco inato da pessoa, sabe? Quando você fala no dom. Sim. Eu acho que isso vem um pouco de cada um, essa facilidade, esse gosto, esse desejo de cuidar das pessoas, né? Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção quando isso existe e dar voz para isso, né? Então, eu fico muito feliz por eu não ter desistido lá atrás, por eu ter tido uma família que me apoiou o tempo todo, por ter tido carinho dessas pessoas, que com certeza eu cheguei hoje aqui e meus pais, a gente conta essas histórias até hoje, assim, imagina, quando eu saí de casa, com 17 anos, eu fui morar sozinha com mais um amigo da época lá de Xanxerê também, e não tinha internet, não tinha telefone com WhatsApp ainda,
Então, eu ligava para casa de um orelhão que tinha na frente do prédio. E ainda a gente tinha um esqueminha de tentar boicotar um pouco a cobrança ali para não sair muito cara a ligação. Tinha que ficar segurando o dedo ali no botão para o troço vingar, né? Para conseguir falar, Para conseguir né? falar. Então, eu ligava para casa chorando, dizendo que eu queria voltar, que não queria ficar. E meus pais insistiram, falaram, não, vai dar certo. Meu pai largou tudo, ficou comigo uns dias. Nossa, até coisa linda. Assim, meu pai é um doce. Então, quem conhece meu pai, né? Minhas amigas pedem emprestado, às vezes, a gente inclusive. pede emprestado, pai da galera. Eles foram lá, assim, meus pais sempre me apoiaram. Eles falaram, não, você não vai desistir, porque a gente está aqui para te ajudar e te apoiar. Então, eu acho que muito do que eu sou hoje, eu devo ao apoio de todas as pessoas que estiveram perto de mim. Então, eu acho que apesar de esses recados, hoje é muito mais fácil se viesse uma voz do além, dar uns recados lá atrás para você não desistir, dizendo assim, não, vai dar tudo certo, confia, né? Mas eu acho que eu tinha meus anjinhos da guarda lá já me guiando, né? Então, cuidando, né? Então foi, tudo aconteceu da maneira correta por causa disso. É verdade. E você falou de um ponto importante, Gabi, aqui na nossa conversa, que é o cuidado, né? A gente esquece muitas vezes do autocuidado. A gente cuida de tudo ao redor, né? Cuida do filho, cuida do marido, cuida do cachorro, cuida do vizinho, cuida do trabalho e esquece de olhar pra gente, né? E você que trabalha com saúde também, que é tão importante, que mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas, principalmente para as mulheres, né? Nós, mulheres, por natureza, a gente vai abraçando, quando vê o braço tá pequeno, faltando o braço, tá faltando o braço. E aí eu não tô olhando para mim, eu tô olhando para o outro e esqueço de olhar. E aí quando eu olho, às vezes, vem aqueles sustos ali que eu falo, opa, deixa eu repensar. Que mensagem importante você gostaria de deixar para essas mulheres que estão aqui, né, conectadas com a gente hoje, que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo? Porque acabou 24, já começou 25, às vezes está ali no piloto automático e, não, vou deixar isso para depois, não vou olhar agora. E é tão importante a gente trabalhar com prevenção, né? Eu estava até conversando hoje com uma paciente a respeito disso e eu, apesar de eu trabalhar muito com a parte obstetrícia e passar por essa parte de transformação da mulher em mãe, a gente tem que lembrar que essa parte, ela vem para complementar a vida da mulher. Que antes dela ser mãe, ela é uma mulher, que muitas vezes também ela é uma esposa, e aí ela se torna mãe. E como o processo de gestar e o processo de responsabilidade sobre aquele pequeno ser que é totalmente dependente da mãe, deixa tudo muito confuso e exige muita atenção, acaba se tirando muita atenção da pessoa mulher e da pessoa esposa e se coloca toda a energia na função mãe. Na mãe, E ali muita coisa se perde quando não existe essa balança. É muito difícil equilibrar tudo, assim, muito difícil. A gente passa a vida tentando equilibrar as coisas, né? Tentando botar tudo, né? Aquela dança de pratos eterna. Mas eu acho que a parte principal é tu não tirar toda a energia de um lugar só. Tu lembrar que aquilo veio como um complemento, que você ainda é uma mulher, que você precisa ter o seu cuidado com a sua saúde, o cuidado com o seu corpo, que se você não estiver bem como mulher, tu não vai conseguir cuidar e não vai conseguir fazer mais nada. Uma mãe que não está se sentindo bem, uma mãe que está doente, uma mãe que não tem condições físicas ou psicológicas para cuidar de uma, não vai conseguir cuidar bem dessa criança. Uma mulher que não tem uma relação boa com o parceiro, que largou a atenção como esposa só para cuidar da criança, ela vai perder uma parte da rede de apoio dela. Então, eu acho que o maior recado, além de a gente sempre ter que cuidar, e como eu comentei que a gente precisa, e que meus planos é continuar cuidando da minha saúde, porque a gente vê o quão frágil a gente fica quando a gente fica doente, e quão vulnerável a gente fica, quantas coisas a gente deixa para trás quando a gente fica doente e não consegue dar conta. Essa noção de que a gente é várias partes e que a gente precisa alimentar essas várias partes aos pouquinhos, né?
Em alguns momentos, claro, um filho doente vai precisar de mais atenção. Mas no dia a dia, a gente tem que lembrar que a gente precisa fazer o nosso exercício físico, a gente precisa nos alimentar corretamente, a gente precisa ter o nosso momento de refrescar a cabeça e sair com os amigos, a gente precisa ter o nosso momento com o marido, a gente precisa ter aquele momento só vocês dois, para que vocês mantenham a conexão entre vocês. E o filho também precisa ter a atenção. Então, lembrar que tudo se conecta, né? E que quando uma parte fica sem a atenção, não tem como equilibrar as outras duas. Algum pratinho vai cair ali. Algum pratinho vai cair. Então, assim, não tem como botar toda a energia. E isso é, principalmente nas recém-mães, assim, isso é muito complexo, porque existe aquele período de esterogestação em que o bebê depende 100% da mãe. E algumas pacientes têm dificuldade de desligar dessa parte depois e desprender a atenção de novo para as outras partes. Então, a gente acaba tendo algumas pacientes que fazem diagnósticos de doenças super graves depois, porque pararam de se cuidar, que ficam anos sem fazer rotina, né? Eu tento trazer as minhas pacientes para mais perto de mim depois do parto, inclusive, por algum tempo, para que elas não percam essa noção de o quão mulher elas são, né? Porque prevenir as doenças faz parte do nosso autocuidado. Com certeza. Né? Claro, aqui a gente tem no Brasil campanhas, a gente tem o Outubro, a gente tem o tempo todo a vinculação dessas notícias e de cuidados com exames preventivos, né? Que fazem parte, mas vai muito além disso. Né? A gente cuidar da nossa saúde vai muito além de fazer exames preventivos para doenças. Né? A saúde, ela vai além da ausência da doença. Verdade. Ela também é o bem-estar. Daí é aquilo que te faz bem, né? É um hobby que te faz bem, é você comer uma comida que te agrada, é você parar de comer lactose se te faz mal, né? Falando a pessoa que toma sorvete e tem intolerância à lactose. Então, esses cuidados que a gente tem com a gente mesmo, eles também fazem parte, né, do evitar as doenças. Né? Você dormir bem. Fundamental. Exato. Você dormir bem, tu tentar não se estressar. Daí a gente entra nas fórmulas mágicas, né? Dormir bem, não se estressar, se alimentar direito. Praticar assim, atividade física, não se incomodar. Aí a gente tenta viver no mundo mágico, que às vezes não existe, né? Mas a gente tem sempre lutando para encontrar isso. Com certeza. E encontrando as barreiras e tentando vencê-las, né? Exatamente. E como é que as pessoas acham a Gabi nas redes sociais? Eu falo Gabi, aí vão começar a procurar. Deixa as suas redes sociais para todo mundo. Você podia mudar meu Instagram agora. Não. Apesar de até as pacientes carinhosamente me chamarem de doutora Gabi, no Instagram é doutora Gabriele Anzolin, né? Tem o DRA de doutora na frente, Gabriele Anzolin. Não vou mudar o Instagram para a doutora Gabi Anzolin, fica tranquila. Então, as pacientes podem me encontrar por lá. Eu tenho um site também que tem bastante informação, que tem alguns conteúdos um pouquinho mais extensos, né? E o ano que vem talvez tenha mais novidades sobre isso. Opa! Fica um spoiler. Não, já tá dando não vou dar um spoiler ainda. Olha. Não, o projeto ainda está em andamento. Olha, e o site é doutora Gabriele doutora Gabriele Anzolin, .com.br. Ótimo. Tenho certeza que várias pessoas já vão te seguir. E, Gabi, aqui também a gente tem um ritual que a gente começa e um ritual quando a gente está se encaminhando para o fim. Eu não conto para os convidados, né, porque é segredo. Eu sempre peço para os convidados deixarem uma mensagem, né? A gente está vivendo uma era que é uma era muito instantânea, né? Às vezes hoje a notícia, a informação, ela muda muito rápido. Mas eu acredito que as mensagens, elas nos sirvam como uma vitamina, né? Eu dei um exemplo aqui uma vez, uma planta, para ela ficar bonita, para ela dar frutos muitas vezes, ou flores, ela precisa ser regada, ela precisa ter a vitamina necessária. E eu vejo as mensagens como isso. De repente a pessoa está assistindo o nosso programa, está ouvindo o nosso episódio ali no podcast, né, no tocador ali de preferência, e ela escuta aquela mensagem e fala, uau, essa mensagem era para mim, eu estou vivendo aquele momento e que bom que eu recebi. Eu já recebi alguns feedbacks dos convidados que estiveram aqui, que falaram, nossa, que legal aquela mensagem. E que mensagem que a Gabi gostaria de deixar para todo mundo que está nos ouvindo aqui, escutando, e eu tenho certeza que estão amando essa entrevista?
Vamos ver. Realmente você não me avisou nada sobre isso. Não sabia a de pegadinha. nada de hoje, de nada. Mas eu acho que a mensagem que eu tenho para passar é que quando a gente tem uma ideia, por mais mirabolante que ela possa ser, por mais estranha que ela seja, por mais que quando você fale a respeito as pessoas deem uma franzidinha no nariz e pensem, será que vai? Só você sabe as motivações que te levaram a seguir por aquele caminho. E toda vez que a gente pensa em algo novo, que a gente pensa em fazer alguma coisa diferente, isso sempre vai gerar estranheza, né? Então, confia no processo, confia naquilo que você está querendo realizar. No fundo, só você vai entender os motivos pelos quais você vai estar lá. Quem não entende provavelmente vai acabar causando algum julgamento a respeito disso, mas cabe a gente aprender a selecionar a importância que a gente dá a cada pessoa que está na nossa volta e a opinião das pessoas que estão na nossa volta. Então, se você realmente tem um desejo, se você realmente tem uma vontade, tenta não prestar atenção nas vozes que vêm querendo balizar as tuas conquistas e os teus caminhos, porque a gente deve seguir a nossa rota sem ter como baliza a vida dos outros, né? Eu acho que a gente tem que seguir como a gente pretende, como a gente enxerga o nosso caminho. E muitas coisas acontecem no decorrer do caminho que a gente não tem ideia que possam ser. E nem é aquilo que a gente está procurando lá na frente, mas a gente acaba ficando encantado com o próprio caminho que a gente está vivendo. Olha, a mensagem dela é amor, né? O resumo da mensagem. Eu falei logo no início do programa, e é um amor que transborda. O Histórias e Conexões faz isso, a gente enche os olhos de lágrimas, porque fazer parte do processo e a gente ter esse cuidado com a gente, de olhar lá para trás, só a gente sabe. Só a gente sabe o que a gente passa para chegar onde a gente chega, né? E eu acho que é sobre isso também, né? Sobre as pessoas que a gente agrega no caminho, né? Quem diria, né, que há 10 anos, quando eu cheguei aqui em Joinville, eu ia estar aqui hoje com uma amiga do meu lado. Olha, quem diria, né? Quem diria? Se me contasse, eu ia dizer, como convivo, né? E comadre, né? Gabi é gaúcha, meu marido. Bah, não, imagina, né? E a Gabi também é minha madrinha de casamento, além de ser minha amiga. Acompanhou o processo desde o namoro. Acompanhei tudo. Acompanhou muito e se tornou uma amiga muito querida. Mais um presente que eu ganhei de Joinville, essa cidade especial. Quero muito te agradecer, Gabi, por esse bate-papo. Foi incrível. Por isso que eu não conto para as pessoas o que tem de pergunta, porque vai acontecendo, né? O meu convidado, a minha convidada que vem aqui, eu gosto de conhecer a pessoa, né? Teve uma convidada também que falou uma coisa interessante, que ela falou assim, Milena, que legal, porque às vezes eu não quero ser o meu CNPJ, eu quero ser meu CPF. Isso. Eu quero contar eu na pessoa. E ela veio aqui, falou. E a Cláudia da Sussurra, né? Que é sim. Querida, e ela vai ouvir, é a Cláudia que está aqui. Eu falei, é isso. E essa é a essência do Histórias e Conexões. É a gente contar das pessoas, porque as pessoas muitas vezes, o que elas estão vendo ali, não é que é diferente, mas não é a Gabi, CPF, contar das suas histórias, saber de tudo que você já viveu. Tenho certeza que as suas pacientes que vão ouvir esse episódio vão falar, é ela. Tá vendo? Eu conheço a doutora Gabi ali, o quanto isso é bom, né? Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui, né? Eu acho que é muito legal a gente vir poder falar da gente, sem falar do nosso trabalho, né? Eu já cheguei querendo falar quem eu era, sem dizer o que eu fazia, né? Porque às vezes a gente acaba sendo reconhecida exatamente pelo trabalho e a gente é muito mais que isso, com certeza, né? Então, eu fico muito feliz de, no meu trabalho, ficar muito próxima das minhas pacientes, para que elas saibam quem eu realmente sou nesse processo, né? Mas nem sempre a gente tem essa oportunidade, então fico muito feliz de poder contar um pouquinho mais sobre mim aqui, sobre me receber nesse lugar maravilhoso,
com tanto carinho, né? Vim sem saber o que ia acontecer, né? Ela não quis, apesar de ser minha amiga, ela não quis me contar. Perguntei, mas ela não quis. Sim. E, enfim, fiquei surpresa, mas me senti muito à vontade. Ai, obrigada. que bom, que bom. Obrigada pelo carinho. Que bom, essa é a essência do Histórias e Conexões. E eu quero muito agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente, que tenho certeza que sairão desse episódio e maravilhados, né? Com amor, com carinho, com cuidado. Afinal de contas, teve um convidado aqui muito importante, o meu nutricionista, ele fala uma frase, eu falei que eu me apropriei dessa frase dele, que cuidar de você é um dever intransferível. Então não transfira para ninguém esse cuidado. Cuide da sua saúde, cuide de você, cuide de todo mundo ao seu redor, mas olhe sempre para você. Então, muito obrigada. Quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês que têm contribuído muito para o programa e tenho certeza que esse bate-papo foi maravilhoso, não só para mim, tenho a honra de ser amiga da Gabi, mas para todos vocês que estão nos acompanhando. Então, muito obrigada, um grande beijo e até o próximo episódio do Histórias e Conexões. Tchau, pessoal!